Esse é um curso que nós vamos chamar, na verdade são encontros, estão previstos aí uns 6 encontros. Se a coisa ficar boa, a gente pode esticar um pouco mais, né? Mas inicialmente nós temos previstos 6 encontros para nós, e nós vamos chamar isso de curso, porque o nosso objetivo assim é dar algumas ferramentas, né, para nós todos, ferramentas que eu digo assim, conhecimentos, para que nós possamos participar com mais proveito da Eucaristia, da missa como um todo. Então, eu acredito que aqui, nesse público, e creio que ele vai aumentar ainda, porque às vezes aqui em São Paulo, vocês conhecem melhor do que eu, o trânsito ele é um pouco difícil, né? Torna as coisas um pouco imprevisíveis, incertas. Mas aqui nós temos assim, pessoas que são ligadas aqui ao conselho da nossa paróquia, né? O conselho de pastoral da paróquia. Depois nós temos as pessoas que já fazem parte do grupo de ministros, né? E temos pessoas que fazem parte aí do catecumenato, da catequese, né? Então, não sei se eu contemplei a todos, né? Talvez outros que estão chegando pela primeira vez, né? Pelo menos para participar de um curso, de um encontro, e que eu quero dizer com isso tudo é que vocês todos são bem-vindos. Eu acredito que sempre quando a gente começa um curso, a gente deve ir assim, muito coração aberto, muito desarmado, eu diria assim, né? Sempre como se a gente recomeçasse pela primeira vez. Você já deve ter visto aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, não sei se vocês já viram. É a mulher que teve um acidente, né? E o marido precisava reconquistá-la todos os dias, porque senão ela se assustava com a presença dele. Mas todos os dias ele tinha que reconquistá-la, porque o dia anterior não valia mais, né? Era como que se acontecesse uma amnésia. Era isso que ela tinha uma amnésia, apagava tudo que ela viveu no dia anterior, e todo dia, então, eles precisavam recomeçar como se fosse a primeira vez. E na caminhada da igreja, na vida de fé da gente, né, a gente precisa fazer muito disso também. Precisamos recomeçar como se fosse a primeira vez. Tá? Cada um de nós temos uma caminhada diferente, com as suas riquezas, as suas grandezas, e, enfim, com as suas peculiaridades, né? Da identidade para cada um de nós, e é isso que eu acredito que vai nos tornar assim mais enriquecidos aqui com a presença e a contribuição de cada um de vocês também. Então, ao longo de tudo que nós vamos tomar, e o Diego ele vai me ajudar, inclusive alguns encontros serão eu que vou ministrar e depois outros o Diego que estará assim mais à frente, e vamos caminhando juntos. Então assim, a gente pode fazer esse curso com muitas mãos, né? A gente vai propor algumas coisas para vocês, e à medida que também forem surgindo dúvidas, vocês podem nos abordar, pode interromper, e a gente vai construindo assim juntos esse nosso itinerário, essa nossa caminhada, tá? Então assim, para começar, a gente precisa começar primeiramente lembrando que é Deus que possibilita todas as coisas na nossa vida. Então, eu pediria, se alguém puder, talvez, quem trouxe Bíblia? O Diego trouxe. Bom, a Bíblia é um material muito importante também para esse nosso encontro. Pode passar o próximo slide. Eu vou ler um texto do Evangelho de São Lucas. Pode passar mais. Mateus 26, 20 a 30. Vamos ficar de pé? E aí a gente ouve a palavra. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Jesus foi com eles, com os discípulos, a um lugar, ou melhor, ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse-lhes: garanto
um de vocês vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e, um a um, começaram a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que se serviu comigo do prato, esse me entregará. O Filho do Homem se vai, como está escrito a respeito dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Judas, seu traidor, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você o disse. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e dando graças, deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Eu lhes digo: de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vamos... Eu tomei esse texto do Evangelho, que é o texto que já narra a centralidade da Eucaristia, a instituição da ceia de Jesus. Quando Jesus pega o pão, ele parte, dá aos discípulos, e pega o cálice também, entrega aos discípulos, instituindo assim o memorial da sua entrega, da sua vida, morte e ressurreição. Então nós queremos pedir que esse Jesus, que se fez bom para cada um de nós, que Ele também abençoe esse curso que hoje nós estamos iniciando. Ele abençoe a generosidade de vocês de estarem aqui nessa noite, e que a bênção dele também se estenda à família de vocês, que possibilita vocês aqui estarem, especialmente se na família houver algum enfermo, alguma pessoa assim que mais tem necessidade de atenção, que vocês sejam recompensados pela generosidade e que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração sempre mais para entendermos das suas coisas e da humanidade também, que é onde Cristo se encarnou. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. pode se sentar. Então, a proposta desse nosso curso, pode voltar um slide? A proposta do nosso curso está mais ou menos expressa nesse quadro aí que vocês estão vendo. 3, né? São 6 encontros. Então, assim, os primeiros encontros, a gente vai estudar sobre a estrutura e os elementos da missa. Porque a missa, existem vários momentos na celebração, às vezes, e esse é o nosso grande objetivo, como eu dizia antes. Eu até falei outro dia que às vezes a gente entende a missa como um emaranhado de coisas, de ritos que acontecem, que na maioria das vezes a gente entende assim, que parece que é uma coisa do padre, né? E os leigos, né? Quer dizer, o povo de Deus em geral, eles não conseguem participar, né? Porque eles não entendem aquilo que está sendo celebrado. E se a gente não entende, a gente tem dificuldade também de se inteirar, de criar comunhão. E o objetivo sempre da Eucaristia, e o Concílio Vaticano II, que começa em 1962 e termina em 1965, quer dizer, o concílio é vamos supor assim, é uma grande assembleia, que
envolve a igreja universal, a igreja do mundo todo. E vamos pensar que esse concílio, ele trata de todos os assuntos, né, inerentes à igreja. E uma das preocupações dele, o que vai ser? Que a liturgia e que o povo tenha uma participação ativa na liturgia. E uma participação ativa vai também gerar uma participação frutuosa das pessoas. Quer dizer, quando você entende, você consegue então obter maiores e melhores frutos daquilo que você está celebrando. Então, tomara que a gente assim consiga fazer uma caminhada de um bom entendimento e que a gente consiga perceber assim, a Eucaristia, ela me provoca, me proporciona um verdadeiro encontro com o Senhor. E os dois grandes blocos da Eucaristia, quando a gente fala também de estrutura, né, os dois grandes pontos, elementos centrais são a mesa da palavra e depois a mesa da Eucaristia. A mesa da Eucaristia que dá um nome para todo o rito, né? A Eucaristia. Eu vou à missa, eu vou à Eucaristia. Mas existem dois grandes pilares, que é a mesa da palavra, quando se ouve a palavra de Deus, e depois quando a gente comunga do pão, né, da Eucaristia, que é o próprio Cristo, o corpo e o sangue de Jesus. Então, com certeza a gente vai sair desse encontro não mais pensando que missa é coisa que o padre celebra, né, mas que todos nós também celebramos juntos, né, todos nós celebramos. Não existe o celebrante, né, existe aquele que preside uma assembleia celebrante. Né? Então isso é muito importante, isso muda o enfoque. Todo o povo de Deus, cada pessoa que está dentro da igreja, ela é celebrante também. E existe um ministro, né, na pessoa de Cristo, ali o presidente da celebração, o frei, o padre, ele está na pessoa do Cristo, presidindo a Assembleia Reunida. É muito, muito interessante isso. Depois, nós vamos, então, quando a gente tiver já a estrutura e os elementos da Eucaristia, da missa, nós vamos partir para o ano litúrgico. Vocês veem que um dia a gente está, uma época a gente celebra a Quaresma, depois se diz, vocês ouvem às vezes aquele comentário inicial da missa, primeira semana do tempo comum. Mas o que é isso? Ninguém sabe o que é isso, né? Depois advento, né, e tudo mais. Então a gente vai estudar o ano litúrgico, o calendário litúrgico. E depois a palavra de Deus na liturgia, porque um dos objetivos principais também desse curso é que a gente tenha assim ferramentas, como eu dizia antes, para proclamar a palavra de Deus. Foi uma das coisas que me motivaram também a elaborarmos assim esses encontros, para que nós todos possamos ir até o Mondão e proclamarmos a palavra de Deus, com a consciência que a gente não faz isso, uma leitura para a gente. Existe a leitura que você faz para você, né? No seu quarto, na sua sala, que é diferente de uma leitura que você proclama, né? Então a gente não é apenas leitores, não somos apenas leitores, mas nós seremos proclamadores, anunciadores da palavra de Deus. Qual o sentido dessa palavra? Será que é palavra de Deus ou palavras, né, de Deus, palavras de salvação? Então existe uma diferença entre aquilo que é a palavra e aquilo que são meras palavras, né, que às vezes a gente fala e depois ficam esquecidas. E seguindo, né, nós vamos passar para serviços e ministérios. Existe uma distinção. O que é um serviço? O que é um ministério dentro da igreja? Existe um ministério ordenado, por exemplo, o Ministério dos Ministros Extraordinários na Comunhão, que inclusive aqui na paróquia assumiram um grupo bom, mais de 30 pessoas, lá na paróquia Santa Rita de Cássia, no domingo, né? Um ministério. O que é um serviço? E depois nós vamos fazer um laboratório, quem sabe lá na igreja também, para a gente entender um pouco do espaço litúrgico, o que é um altar, o que é um ambão, conhecer um pouco os elementos que integram o espaço sagrado, o espaço litúrgico, assim, num laboratório. Tá?
Mas esses elementos de laboratório a gente vai procurar cada aula, cada encontro, cada dia, cada noite, trazer um pouco assim aqui para essa sala também para a gente experimentar, se possível a gente avaliar. Então, assim, uma coisa muito importante, nós vamos trabalhar aqui como uma família. Tá? Aqui não existe certo e errado, não existe quem acertou, quem errou, quem fez mais bonito, quem fez menos bonito. Né? Todos nós estamos numa postura de aprendizado. Então, assim, se você for fazer uma leitura e a gente avaliar, né? Não é porque a gente está criticando, dizendo que a gente está construindo, né? Um conhecimento e um sentido para essa nossa caminhada. Então, vocês entendem, né? Muito interessante essa atitude, claro, de humildade, mas também ninguém sabe mais do que ninguém. Tá? Todos nós estamos aprendendo. E assim, claro que a gente não vai passar conhecimentos, né, para vocês criarem assim um certo legalismo e dizer, olha, está errado, está certo. É para a gente entender o sentido das coisas. É esse o nosso objetivo. Bom, antes da gente entrar ainda no nosso itinerário, eu queria só ver, porque aqui eu tenho uma lista de chamadas, e eu queria, até para eu aprender um pouco o nome de vocês também. Então eu vou chamar aqui pelo nome, só para a gente ver se está aqui. Tem umas dois juntos, né? Para mim. Eu vou assinalar aqui mais só para eu. A Carminha. Não. Célia. Tem duas Célias. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Tá? Célia Regina. Célia do Leste. Aí tem a Célia Ricode, né? Claudete. Aí tem o Edson. Helena. Iratã. Irede Pincel. Falei certo? É Pincel ou Pincel? Jamil Ibrahim. Letícia Vargas. Lucimara Baladanian. Você é parente daquela atriz? Eu sou. Puxa. Araciba da Bahia. Sou fã dela. Marcela Scarpelli. Maria das Graças. Maria do Carmo. E Mariana Gil. Oleises Cunha, Panteliz, Salete, Sandra Menezes, Sérgio, Simone Alves e Viviane Marcos. Eu vou passar essa lista então. Se caso eu não chamei, acho que eu não chamei todos, né? Aí vocês podem anotar. Inclusive, eu acho que lá na secretaria vocês já anotaram no celular ou no e-mail, né? Bom, quem já anotou lá na secretaria não tem necessidade. Se caso você não anotou lá na secretaria, se puder anotar o seu nome e um contato seu, seria ótimo. Muito bem. Então, vamos à leitura que nós fizemos com a nossa oração. E aqui eu tenho uma consideração, né, dizendo assim: a igreja sempre tomou e distribuiu aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Bom, é importante ainda considerar que a palavra de Deus e ao mistério eucarístico, a igreja tributou e quis estabeleceu que sempre em todo lugar se tributasse a mesma veneração, embora não pessoalmente. É uma consideração que eu achei interessante para dizer assim, que a igreja, ela sempre considerou com igual dignidade a palavra de Deus e o pão eucarístico.
Isso é um pressuposto que a gente deve levar daqui adiante. Por quê? Percebam, na maioria da compreensão das pessoas, que a palavra de Deus é como se fosse, o momento da palavra de Deus na Eucaristia é como se fosse uma antimissa, né? Que basta a gente chegar na hora da Eucaristia que a gente participou da missa, e a gente vai perceber que não. A palavra de Deus, por isso que ele está dizendo que a igreja sempre deu, né? Ou sempre entregou para os fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra, quer dizer, o pão da vida é o todo, né? Porque Jesus é a palavra de Deus. Olha o prólogo do Evangelho de São João, né? A palavra estava em Deus, a palavra era Deus, e pela palavra Deus fez todas as coisas. Então, essa igual dignidade. Pode? Então vamos entrar assim na estrutura e os elementos da missa. Só para a gente controlar o tempo também, Diego, a nossa proposta, nós vamos até 15 para as 9, né? E hoje teve bastante o tempo passa. Aí a gente vai fazer uma pausa para vocês tomar um chazinho lá, e aí depois às 9 horas a gente retoma, tá? Então vamos seguir um pouquinho ainda, depois a gente dá uma pausa. Então, a estrutura geral da missa. Na missa, ou seja, do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do sacerdote que representa a pessoa de Cristo para celebrar a memória do Senhor ou o sacrifício eucarístico. Por isso, a esta união local da igreja aplica-se de modo eminente a promessa de Cristo: onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, estou aí, eu presente no meio deles. Então, como eu dizia antes, na pessoa do presidente que está presidindo a celebração da Eucaristia, está a pessoa do Cristo. Ele celebra, como fala aquela frase em latim, in persona Christi. Mais adiante a gente vai perceber, nós vamos estudar um pouco sobre as diversas presenças do Cristo na Assembleia reunida. Eu fico na frente de vocês aqui, né? Eu tinha que ser mais transparente nesse momento. Tá? Então, é basicamente isso assim, que eu gostaria de ressaltar. Pode ir adiante. Tá? A missa consta, por assim dizer, de 2 partes, né? A celebração, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto. Aquilo que eu falava antes também, não existem 2 celebrações, mas existem momentos dentro de um mesmo culto. De fato, na missa se prepara tanto a mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo para ensinar e alimentar os fiéis. E há alguns ritos que abrem e encerram essa celebração. E agora nós vamos então passar parte por parte para entendermos. Se ficar alguma dúvida, não tem receio de perguntar. Os diversos elementos da missa. Ainda para a gente perceber uma coisa: quando se lê as Sagradas Escrituras na igreja, o próprio Deus está falando com o seu povo, presente em sua palavra, e anuncia o Evangelho. Então, aquilo que eu lembrava antes, quem vai proclamar a palavra de Deus, ela vai prestar um serviço. É como se fosse, como não? A pessoa vai emprestar sua voz para Deus, chegar até o coração das pessoas. Por isso que a pessoa que vai lá na frente, a começar pelo sacerdote, os ministros da Eucaristia, os leitores, ela está fazendo um serviço emprestando o seu corpo para que ele seja como um instrumento para Deus, né? E para as outras pessoas, claro, por isso que ela está fazendo um serviço. Por isso, né, o povo deve estudar com veneração as leituras da palavra de Deus. Embora a palavra divina contida nas leituras da Sagrada Escritura se dirija a todos os homens de qualquer época e seja entendida por eles, nem sempre é entendida, a sua mais plena compreensão e eficácia
principalmente nos domingos, nos dias festivos, a homilia é muito importante, que ela compõe, como a gente vai ver, o rito, a liturgia da palavra. É o primeiro, digamos assim, bloco da Eucaristia. Ela vai concluindo, né, a liturgia da palavra com a homilia. Imagine, a homilia ela explica, ela atualiza a palavra de Deus. E eu acredito que a homilia ela é um pão que a gente dá para as pessoas também. Porque no mundo agitado que nós vivemos, no mundo muitas vezes sem sentido, de correria, no mundo de concorrência cruel, né, que nós vivemos, de crueldade, eu acredito que a homilia ela tem esse poder, embasada na palavra de Deus, de dar um sentido, muitas vezes, numa sociedade que vive tantas vezes um caos. Então, apenas assim, para ressaltar esse ponto, agora a gente parte então para orações e outras partes do sacerdote. Veja, eu ainda não entrei no início da missa, estou fazendo considerações, tá? São considerações. Entre as partes que competem ao sacerdote, ocupa o primeiro lugar a oração eucarística. O que é a oração eucarística? A gente vai ver daqui a pouco. Começa com quando o padre lá, o frei, diz assim: o Senhor esteja convosco. Aí o povo diz: está no meio de nós. Orações ao alto, nosso coração, que é o chamado prefácio, quer dizer, aquilo que vem antes, é o pré-fazer. Prefácio quer dizer isso, um pré-fazer. Então, certas orações são do povo, certas orações são as orações presidenciais. Tem padre que pede para o povo rezar junto, não é pecado. Eu acho que perde um pouco do sentido, porque o frei que está presidindo, o padre que está presidindo a Eucaristia, é muita gente enriquecedor a gente perceber como ele fazendo uma ponte entre nós. Por isso que o padre ele vai intermediando certas orações. A gente pode ver que ele como que se dirige, né? Eu estou com mania de dizer como que, né? Mas ele está se dirigindo diretamente a Deus em favor do povo. Deixa eu até pegar aqui uma oração, por exemplo, assim, só para exemplificar isso, para ver como que esses elementos eles aparecem. Assim. A oração que está ocorrendo nesta semana, logo no começo da missa, diz assim: veja, é uma oração que o padre está pedindo a Deus em favor da Assembleia. Diz assim: ó Deus, quer dizer, ele está se dirigindo para Deus. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Aí ele pede de novo: acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo. Ele pede isso em favor do povo. Depois, naquela oração que se chama sobre as oferendas, de novo, acolhei, ó Deus, as nossas oferendas, porque o povo trouxe as oferendas para o altar. Lá na África, o povo traz galinha, traz bode, traz porco, será? Né? E aquilo tudo é oferenda, que é fruto da terra, do trabalho das pessoas, e é elemento da celebração deles. Aí o padre reza: acolhei, ó Deus, as vossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos o que nos destes e recebendo-vos em nós, por Cristo nosso Senhor. Então essas orações elas dão assim o Espírito. E quando, para vocês verem esse caráter de intermediário, né, de intermediação que ele faz, quando ele diz assim: orai, irmãos e irmãs, né,
para que esse nosso sacrifício, quer dizer, toda essa nossa ação, toda a nossa vida, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que o povo responde? Nosso bem de toda essa igreja. Receba, né? O povo está se dirigindo tudo para. Não é receba ó Senhor, é receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. A senhora é professora de português, né? E existe uma, não é? Existe uma, de literatura. Existe uma diferença. Tem gente que diz, receba ó Senhor. Receba, é como se dissesse assim, que o Senhor receba por tuas mãos. Quer dizer, por intermédio de tuas mãos, que o nosso sacrifício chega a Deus. Então, só quis destacar isso aí, porque eu acho que existe uma riqueza muito sutil por baixo disso. Bom, o sacerdote, presidindo a comunidade, como representante de Cristo, dirige a Deus essas orações em nome de todo o povo santo e de todos os circunstantes. Com razão, portanto, que são chamadas orações presidenciais. A natureza das partes presidenciais exige que sejam proferidas em voz alta e distinta por todos, né, e por todos atentamente escutadas. Por isso, enquanto os sacerdotes proferem, não há outras orações ou cantos e cale-se o órgão e qualquer outro instrumento. Essas orientações eu peguei dentro das orientações aí que vêm do lecionário, do missal, tá? Não são coisas que eu tirei da minha cabeça, são instruções que vêm aí da própria igreja. Tá? Podemos ir adiante? Então, assim a gente vai seguir. Nós vamos entrar agora nos ritos iniciais, depois a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, rito da comunhão e os ritos do encerramento. A grosso modo, né, a missa se estrutura nesses tópicos aqui. Tem alguma dúvida? Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos da comunhão e os ritos de encerramento. Tudo isso compõe a Eucaristia. Podemos ir adiante? Então, ritos iniciais. O que sem ler, né? Não leio. Ritos iniciais, o que vocês entendem? Pode volta. Isso. O que vocês entendem por ritos iniciais da missa? Entrada, receber a Assembleia. Isso. Isso. E vai até que momento assim, esse rito tá, no inicial? Ele vai até o início da palavra de Deus, né? Nos textos bíblicos. Pode abrir. Então, os ritos que precedem, quer dizer, que vem antes da liturgia da palavra, isso é entrada, saudação, ato penitencial, glória e oração do dia, que também é chamada oração da coleta, porque reúne as intenções da comunidade. Tem o caráter de exórdio, introdução, né? Preparação. Sua finalidade é fazer com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham a ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Na missa, você vai perceber uma coisa, que uma missa, quando ela é bem preparada, não existe aquela história de dar tiro para tudo quanto é lado. Né? Se ela não está bem preparada, a gente percebe logo no começo. Que eu canto, primeiro já vem aquela acolhida que alguém faz. Né? Aquela acolhida, ela já coloca as pessoas no espírito da celebração, no espírito da coisa, como diz assim. Né? Então, assim, se hoje é dia de Santo Estevão, né? Então a pessoa já vai, né? Sei lá, ou assim, dia da Assunção de Nossa Senhora, né? Domingo que vem, que é
dia 15, mas por questões pastorais no Brasil tem essa permissão de celebrar no domingo seguinte. Aí, então o comentário inicial, ele já fala alguma coisa da Assunção de Nossa Senhora, a nossa Assembleia está reunida para celebrar aquela que viveu aqui nesse mundo de corpo e alma para Deus. E iniciemos com o canto. Então, aí se é dia de Assunção Nossa Senhora, mas a pessoa já fala do martírio de Santo Estevão, né? Aí o padre já fala outra coisa. E aí o canto, né, foi assim, uma coisa que ninguém sabia cantar, e puxaram o canto lá do dia 2 de novembro. Aí já viu que teve os 3 tiros por aí, uma tirou para o norte, outro para o sul e outro para baixo. Então assim, percebam isso, existe um filão, né, uma linha condutora na Eucaristia, na missa, porque todas as orações, essas orações aí, essas 2 orações que eu li para vocês, elas são milenares, não é uma coisa assim que alguém pensa e escreve de qualquer jeito. Tudo que tem ali é pensado, foi cunhado durante séculos, né, para chegar do jeito que estão. As leituras todas, né, elas convergem, elas têm um sentido que uma está ligada à outra, entendeu? Não é nada na liturgia é escolhido a esmo. E se a gente escolhe as coisas a esmo, ela fica uma colcha de retalhos e as pessoas saem da igreja e não sabem o que foi celebrado. Pobre vai no esquerdo. Oi? Pobre vai no esquerdo. Pois é. Então, assim, a finalidade dos ritos iniciais, como eu dizia, né, é reunir a Assembleia, gerando comunhão e se dispõe a ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar com dignidade a Eucaristia. Pode-se dizer, sem dúvidas, que esse é o momento, a ocasião para introduzir os fiéis no mistério do tempo litúrgico, naquilo que está sendo celebrado. Vamos adiante? Então, a entrada. Reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com o diácono e os ministros, começa o canto de entrada. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir o mistério do tempo litúrgico e acompanhar a procissão dos sacerdotes e dos ministros. E existe uma riqueza de cânticos, né, muito grande, muito grande. E, infelizmente, a gente não consegue explorar tudo isso, mas existe até o inário da CNBB, que coloca assim, para cada tempo litúrgico, uma série de cânticos que ajudam a celebrar melhor dentro do tempo comum que nós estamos vivendo. Eu tenho uma observação para fazer sobre os cânticos. Porque eu passei uma temporada na Espanha, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu não vou saber cantar nada, né? Vou ouvir na missa, mas vou lá, né? Primeiro que a entrada é diferente daqui, entra só o padre sozinho, pelo menos nas igrejas que eu fui não tem essa procissão com a cruz. E os cantos, aquele canto que fala céus e terras passarão, mas sua palavra não passará, na igreja que eu ia eles cantavam. Aí quando eu cheguei eu falei, olha, eu conheço essa em português, né? E aí depois eu fui me acostumando com as músicas, e agora tem uma música que está se cantando aqui, que é Hosana nas alturas, né? Que fala. E lá eu cantava, na Espanha eu cantava ela. Aí eu achei interessante porque são cantos que em várias partes do mundo, não sei como isso é definido, mas que em várias partes do mundo tem as mesmas funções. Eu achava que não, que era diferente. A igreja tem uma coisa muito interessante. Uma vez eu estava na França e eu não sabia uma palavra de francês, mas eu participei da missa com tranquilidade. Eu celebrei lá no presbitério com o padre, sem conhecer nada absolutamente de francês, porque eu conheci o rito. O rito, ele é universal. A gente não se perde por causa disso. A parte de cantos, claro que pode mudar, porque aí está muito ligado aos compositores, né, à cultura e tudo mais. Pode ter diferença, mas existem cantos que são internacionais. Eu não sabia, porque alguma coisa eu conheço. Claro que com o tempo, né, fui aprendendo e tal, mas acostumei e entendi a missa. Até a homilia já conseguia entender. Mas
tudo na verdade está em função da celebração, quer dizer, daquilo que está sendo celebrado. Então, o que pode acontecer às vezes aí nas comunidades e tudo mais é que ou o canto é prolongado demais ou ele é curto demais. Então, assim, o canto está em função da celebração, como o canto de ofertório, o canto de apresentação das oferendas, né? Ele está em função daquele rito que está sendo celebrado. O que acontece às vezes, já vi muito acontecer isso, aqui eu não observei tanto, mas assim, que a gente já vem de uma caminhada aí, que às vezes já se fez a apresentação, né, dos dons e o canto continua. Quer dizer, não é o rito que está em função do canto, é o canto que está em função do rito. Então, se o rito terminou, né, o canto vai cessando aos poucos. Não se trata de interromper, se trata de deixar o canto aos poucos. Né? Se tem uma estrofe para cantar ainda, ou se tem um refrão para cantar, canta contra. Nada é automatizado, só que você não vai estender. Como o canto de entrada, ele está previsto para a procissão da entrada. Né? Então, terminada a procissão, você não tem uma necessidade de cantar 2, 3, 4 estrofes, porque aí vai ficar esperando o canto terminar. E o canto não está em função da celebração, ele está em função da celebração, né? Não o contrário. Tá? Então, o canto inicial ele já coloca também, né, junto com o povo, criando essa comunhão dentro da Eucaristia. Vamos adiante? Saudação ao altar e ao povo reunido. Vocês veem que geralmente quando o padre chega no altar, o que ele faz? Ele beija o altar. Não é porque ele foi com a cara no altar, achei esse altar tão bonito, vou dar um beijo. É porque o altar, ele representa o próprio Cristo. Isso vai voltar aqui nos encontros, mas o altar, na verdade, ele tem quando a celebração começa, ele se torna mais importante que o sacrário. Pode ver que a inclinação, quando começa a missa, observe nas missas de televisão aí que aparece, as inclinações são feitas para o altar e não mais para sacrário. Porque quando começa a celebração, o altar tem a centralidade. Por isso, assim, eu insisto bastante, me permitam a observação, o altar deveria ser muito simples, assim, no sentido de quanto menos coisas a gente colocar em cima dele, melhor ainda, porque é o altar que tem que aparecer. E às vezes, se vocês observarem, né, por aí, o altar ele acaba sendo um apoio para um monte de coisa, um monte de folha, um monte de livro, parece ser uma banca assim, que a gente põe um monte de coisa, e aí o povo também entende, o padre está usando a mesa dele lá e não é a mesa. As flores, dona Helena, o ideal é que elas sejam colocadas até fora do altar, embaixo, sobre. Até as velas, né, as instruções mais recentes dizem que as velas deveriam ser colocadas no suporte fora do altar. Conhece o padre que não deixa de pôr absolutamente? Aquela folha que tem sonho em camisa, não pôr em cima do altar. Nem a vela. Noiva assinar documento em cima do altar, por exemplo, é um pecado grave. Assim, porque o altar não é como uma mesa. Ele é o próprio Cristo. A mesa. Tem um filme muito, vamos dizer assim, meio bobinho, mas eu acho ele muito interessante, aquele filme. Se chama As Crônicas de Nárnia. Não sei se vocês já viram. É interessante, eu não sei se aquele filme é cristão, deve ser, né? Porque lá tem umas coisas assim que eu acho muito interessante. Aquele leão, por exemplo, ele tem uma figura do Cristo por trás dele. Aquele leão que morre, mas de repente ele ressuscitou. Meu professor de religião fez a mesma comparação. Ah, é?
que é? O guarda-roupa, a feiticeira, não sei mais o que, o leão, né? Ele tem uma pedra lá que o leão aparece em cima dele ressuscitado, né? A pedra está quebrada, é um bloco, na verdade, que lembra um altar, e o leão está ressuscitado quando todos achavam que ele estava morto. E no primeiro livro, porque tem um outro antes, mostra a criação dos reinos. E quando cria Nárnia, o leão é como se fosse Deus, né? Porque ele é o que cria. Ele tem uma coisa muito interessante, assim, muito sutil, mas lá parece assim uma pedra, né, que lembra um altar, pela estabilidade, pelo peso, muito interessante. Assim. Bom, mas aí, então o sacerdote chega, né, no presbitério, depois a gente vai vendo o que é o espaço de culto, a gente vai ver o que é presbitério, o que é presbitério. Os sacerdotes, os ministros, né, saúdam o altar com uma inclinação profunda, caso o sacrário não esteja no espaço do presbitério. Em seguida, em sinal de veneração, o sacerdote já beija o altar, os sacerdotes por oportuno, e incensa a cruz e o altar. Aquelas celebrações mais assim, solenes. Executado o canto da entrada, o sacerdote de pé, junto à cadeira, junto com toda a Assembleia, faz o sinal da cruz, a seguir, pela saudação, expressa a comunidade reunida a presença do Senhor, que já está no meio deles. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Quando ele diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. O amor de Cristo, bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Quer dizer, todos manifestam essa presença de Deus, né, do Cristo, que reuniu o povo ali na Assembleia presente. Acho que são 9 horas, a gente pode fazer então uma pausa e tomar um chazinho ali, e depois a gente volta então, daqui uns 15 minutos. Alguma dúvida por enquanto? Aliás, para a próxima semana, se vocês quiserem trazer aí alguma coisinha para comer, alguma coisa lá, fique à vontade. Não sabe comer. Presidente da Eucaristia, da celebração, ele chegou ao altar. Ele vai, o rito está sendo iniciado, as pessoas estão sendo introduzidas dentro do espírito da celebração, o sentido daquilo que está sendo celebrado. Por isso é muito importante, assim, a gente vai ver isso depois, né? A Eucaristia é um jogo de palavras, de silêncio, né? O atropelamento, a correria, ela sempre cria ruídos, né, que acabam sempre danificando um pouco a celebração como um todo. Mas isso a gente vai ter tempo assim, de abordar nas próximas reuniões. Só lembrando aqui, né, esse primeiro item, caso o sacrário não esteja, né, espaço. No nosso caso aqui, o sacrário está lá no meio. Ali acontecem duas formas, né? Quando a gente sai da sacristia, por exemplo, né, isso a gente vai poder até visualizar melhor quando nós formos lá na igreja, mais no final dos encontros. Quando a gente sai da sacristia com os ministros, então a gente faz a genuflexão para o sacrário, né? Porque a gente está começando. E aí o sacerdote, e se tiver um diácono, beija o altar, em sinal daquela reverência que a gente estava falando antes. Quando a gente vem da porta de entrada, né, a gente faz a inclinação,
imediato, o mais próximo. A gente faz a inclinação para o altar, e aí a cruz processional vai para o lado do altar ali, e a equipe da celebração vai para os seus lugares. Existem lugares, por exemplo, que a Capela do Santíssimo está construída, que são igrejas às vezes mais atuais, porque isso já é uma mentalidade pós-Conselho II. Geralmente as igrejas que têm o sacrário atrás do altar, são igrejas mais antigas, antes de 1960 e bolinha. As igrejas que foram construídas aí depois, década de 80, 90, elas já têm uma outra concepção, então fizeram já uma Capela do Santíssimo. Na Europa tem bastante igreja que tem a capela. Pelo menos em Malta tem algumas que tinham a capela. Na Alemanha acho que já é como tudo. Em Malta eu lembro de ter várias igrejas que tinham a capela. Aí tudo depende da concepção que se teve, né? Então assim, aí acontece que já chega, já faz a reverência do altar. Reverência que eu digo é aquela inclinação. Existem dois tipos de inclinação, tem aquela inclinação assim, tem outra inclinação que é mais profunda, né? Porque para o altar a gente já não genuflexa, apenas a inclinação. Porque a genuflexão está mais a adoração. Era isso, senhora? A dúvida do senhor? E para a gente se sentar aí nas cadeiras, às vezes eu percebo que tem posicionamento, direito ou esquerdo, dois ministros, às vezes tem um válido para o celebrante também. Esse posicionamento vai pelo lado da praticidade. Eu penso que esses pontos assim, bem práticos, a gente vai conseguir lá na igreja ajudar bastante, assim, porque a gente vai estar no local, né? Que são coisas bem do dia a dia, assim. Mas geralmente vale aquela coisa, o frei fica no centro, que está presidindo a celebração, se tem dois concelebrante ficam do lado, né? Se tem um concelebrante, um frei que está concelebrando com ele, fica já do lado mais prático para proclamar o Evangelho. Então, esse ponto assim. Um ministro, na verdade, assim, aqui o ministro senta do lado do frei, mas na verdade os ministros têm um lugar próprio para sentar. Mas isso já é uma outra questão. Tá? Não tem assim nenhuma. Certo? Seria isso? Mas quando a gente for lá na igreja, a gente vai conseguir, eu acho que, visualizar melhor isso. Olha, eu tinha aprendido, que geralmente lá o Espírito Santo ele fica para a Assembleia, mas há quem diga que ele fica voltado para o altar. É porque ela seria aquela cruz do altar. Se tivesse a cruz do altar, aí no caso a gente certas coisas a gente convenciona. Aqui, por exemplo, pode ficar voltada para o altar, mas aí é mais uma. Porque se tivesse uma cruz sobre o altar, ela ficaria. Tá joia? Vamos adiante então? Ato penitencial. O que é o ato penitencial? Sem ler? Então, o povo está reunido, já foram introduzidos assim, no sentido da Eucaristia, aí vem o ato penitencial, que é a preparação do coração para bem participar dessa celebração. Eu entendo a missa, assim, falando bem a grosso modo para vocês, é como quando a gente vai na casa de uma pessoa. Você não entra na casa sem ser convidado, né? Claro que na Eucaristia todos nós, Deus nos convida, Deus nos convoca, né? Mas é como se a gente fosse na casa de um grande Senhor, que nos acolhe, mas a gente diz: Senhor, eu não sou digno de entrar na tua casa, né? Então o ato penitencial
é esse pedido. Olha para a nossa pequenez, né? E a gente está aqui na sua casa. Não somos dignos, mas estamos aqui e você está nos acolhendo. Então a gente olha para essa dimensão da nossa pequenez. O ato penitencial, ele não perdoa os pecados, né? Ele mostra para a gente que Deus é misericordioso. A gente pede perdão e Ele nos dá a certeza, olha, Deus é misericordioso. A gente pede perdão para Deus, né? Não tem o caráter de sacramento, de confissão, né? Mas é um pedido de perdão pela misericórdia de Deus, né? E, então, usando assim o meu exemplo, quando a gente chega na casa de uma pessoa, a gente não vai direto para a mesa, né? A gente vai primeiro fazer o quê? A gente vai primeiro atualizar a conversa. A gente vai colocar a conversa em dia, a gente vai ouvir, a gente vai partilhar a história, vai haver uma comunhão, né? De histórias, de conversa, partilhar nossas realidades, e aí depois a gente vai para a mesa. Assim é a Eucaristia também. Entrou em comunhão pela palavra, vamos pela comunhão no alimento físico, no alimento corporal. E eu acho que as nossas hóstias, por exemplo, as nossas, que eu digo assim, infelizmente, a hóstia nossa, né? Nossa, eu digo de igreja como um todo, às vezes elas, por ser mais práticas e também por questões assim de não bater nas corpos, ela perdeu um pouco o caráter de pão, porque a Eucaristia partilha do pão. A ceia dos primeiros cristãos era comida, era pão, era alimento. O pão da última ceia de Jesus foi o pão ázimo. Os hebreus, os judeus, como aquele pão sírio, né? Então, a nossa Eucaristia ela ficou às vezes muito reduzidinha, muito pequenininha. Claro que ali da totalidade do corpo de Cristo. Mas às vezes a gente esquece que a Eucaristia é uma refeição. Leiam o livro dos Atos dos Apóstolos para vocês perceberem que os cristãos se reuniam nas casas das famílias para ouvir a palavra de Deus e partilhar o pão. E ouvir a palavra de Deus ainda vem antes dos cristãos, vem dos judeus, né? Porque a nossa religião, o nosso cristianismo, ele tem raízes no judaísmo. Então, a parte da palavra de Deus a gente recebe já desde os judeus que se reuniam nas sinagogas para ouvir o Antigo Testamento. Só que a gente atualiza isso com Jesus, que acrescenta, né? Acrescentando um alimento, e depois é o próprio Cristo que olha. Meu irmão, no nosso encontro de ministro que a gente fez, num desses encontros, teve uma palestra de minha irmã lá que ela falou exatamente isso. A nossa hóstia é uma das mais práticas, assim, no sentido de uma experiência, enfim. Ela representa, assim, acho que a última extração da hóstia é a nossa. Porque ela ficou tão assim, né? Fininha, tão pequenininha, Baratinha. Mas de fato, quando às vezes é um encontro mais interno, por exemplo, raras vezes, às vezes de padres, de religiosos, a gente consagra o pão mesmo, e daquele pão a gente consome. É mais visível e tem um significado bem visível. A gente reza com os olhos também, né? Se a gente come com os olhos, a gente reza com os olhos também. Só que aí é muito complicado, porque aí tem que consumir tudo, você não vai poder guardar aquele pão que ele vai estragar. Cada número de fiéis é impossível. Com certeza, tem como